Portanto, vamos iniciar esta última sessão com a impressão 3D. Portanto, em termos de impressão 3D na saúde, nós já estivemos a ver as grandes vantagens da modelação 3D, da animação 3D. No caso desta impressão 3D na saúde, acaba por ser bastante relevante, principalmente nestes últimos tempos, com a pandemia e com a necessidade de criação muito rápida de artefactos de saúde, de produtos mais leves, mais fortes, mais seguros e também com tempos de produção mais reduzidos. Isso é bastante importante na área da saúde, como também nas outras, não só nesta, mas efetivamente os tempos de entrega serem reduzidos e os custos de produção mais baixos é uma grande mais-valia na área da saúde e na área de impressão 3D. Portanto, o tipo de impressão que nós estamos habituados a ver no dia a dia chama-se de manufatura aditiva, que é a tal impressão 3D, e está a mudar a forma como os produtos são projetados, o próprio design até à produção e a própria utilização dos artefactos. A impressão 3D permite a produção de qualquer artefacto sob demanda, e alguns equipamentos ou ferramentas específicas e dedicadas podem ser criadas e oferecidas também de forma inovadora e com flexibilidade em vários setores, não só também no da saúde. Os últimos avanços na impressão 3D levaram, obviamente, a produtos mais leves, mais fortes, mais seguros, tempos de entrega reduzidos e custos de produção mais baixos. Além disso, na saúde, as próprias peças e objetos personalizados podem ser adaptados a cada paciente e a cada situação, e isto não acontecia anteriormente. Portanto, a literatura refere que o conhecimento continua a ser uma das maiores barreiras à adoção ampla da impressão 3D. Nem todas as pessoas veem as mais-valias ou conseguem reconhecer a mudança de mindset, de mentalidade que nós conseguimos ter e a própria dinâmica de paciente e dos artefactos através da impressão 3D, mas efetivamente era muito importante aproveitar o potencial para impulsionar esta inovação e daí ser um tópico obrigatório no nosso currículo também de STEM aqui no PAFS. Portanto, os grandes objetivos desta sessão terão a ver com os princípios técnicos e os próprios fluxos de trabalho na impressão 3D. Nós tivemos até agora a ver a modelação com o software, com o Blender, também a sua animação, e neste caso nós vamos ver exemplos de como o próprio software e o Blender poderá exportar os ficheiros próprios, já preparados para vários equipamentos, para a própria impressão. Vamos ver as ferramentas para imprimir os modelos 3D, os equipamentos para imprimir, os consumíveis e materiais que são necessários para fazer este processo e também falar um pouco na pós-impressão e no seu processo, que por norma não é muito falado, está ainda pouco latente nas pessoas a característica da pós-impressão. O produto efetivamente na maior parte dos casos não sai totalmente acabado e vamos falar um pouco sobre isso também ainda durante esta sessão. Portanto, vamos então dar início aqui à terceira sessão, está o panorama mais ou menos delineado. E eu gostava de vos falar em alguns termos que se calhar são relevantes e podem ainda não ter ouvido falar. Impressora 3D devem estar mais ou menos à vontade, certo? Já devem ter visto algumas, nem que não sejam em lojas próprias. Pronto, portanto, a impressora 3D é a máquina que permite então a impressão de um objeto físico, tridimensional. Por norma, aquilo que nós estamos habituados a ver é a dispor várias camadas uma em cima da outra para conseguir montar o objeto. Não é só essa forma que existe ou esse tipo que existe de impressão 3D, existem outros que vamos falar também aqui. O próprio processo de impressão é bastante completo, pode ser pensado com uma analogia à própria impressora de jato de tinta, mas na verdade o que nós temos como processo é a solidificação de determinados polímeros que podem ficar ligados com as altas temperaturas ou o pó que existe também noutro tipo de impressão que fica solidificado, portanto existe a fusão e existe depois o objeto acaba por ficar solidificado após a impressão. Portanto, os polímeros são as tais substâncias moleculares pelas quais são constituídas a maior parte dos filamentos. Existe um grande número de unidades semelhantes que ficam ligadas entre si, e isto podem ser materiais orgânicos sintéticos, como plásticos, resinas, pós, etc.
Os filamentos são os tais termoplásticos que derretem quando são aquecidos e podem ser moldados e solidificados quando são arrefecidos. Portanto, os filamentos são o coração da impressão 3D, em termos do tipo de FDM, que vamos já ver a seguir qual é este tipo de impressão. Este filamento é alimentado no extrusor, é aquecido e depositado em locais específicos, camada por camada. O extrusor é uma parte muito importante da impressora 3D, no caso da impressão por FDM, que é as que nós estamos habituadas a ver, que provavelmente devem ter na vossa escola. Este é onde o consumível é ejetado na forma líquida ou semilíquida, pode não ser totalmente líquido, e é depositado em camadas sucessivas dentro do volume de impressão. Portanto, esta é a técnica mais recorrente que já devem ter visto várias vezes o processo de impressão. Mas nós devemos ter noção que existem vários tipos de impressão, cada um para os seus tipos. Como na maioria das coisas na vida, não é? Raramente há uma resposta de dizermos é este ou é aquele. Portanto, existem, não é preto e branco, existem muitas escalas de cinza. E aqui é exatamente a mesma coisa. Nós devemos selecionar o processo de impressão 3D próprio para o tipo de equipamento que queremos ou para o tipo de material que queremos, etc. Portanto, devemos avaliar as várias opções de impressão 3D de forma a escolher a melhor opção, e normalmente nós temos 5 critérios que devemos usar para determinar qual a tecnologia que será melhor para as nossas necessidades. O primeiro é o orçamento, claro, porque devemos ter uma noção de qual é o orçamento existente para a impressão. Existem equipamentos mais acessíveis, existem equipamentos também não tão acessíveis, mas mais complexos, que permitem construir formas mais complexas e, acima de tudo, nós devemos ter noção de qual é quais são os requisitos, o que é que nós precisamos efetivamente e até onde é que podemos ir. Portanto, fora o orçamento, de percebermos que tipo de impressão é que conseguimos assegurar, devemos ver também os próprios requisitos mecânicos das peças. Portanto, quais são as propriedades mecânicas das peças que queremos fazer? São peças que necessitam de maior durabilidade, são peças que precisam de alguma flexibilidade, são peças, portanto, que têm determinadas características próprias e determinadas propriedades mecânicas, ou não. Portanto, este é outro requisito que nós temos de ter sempre em atenção. A própria aparência, portanto, a estética ou a aparência cosmética pretendida é importante. Quando nós estamos a falar, por exemplo, de peças relacionadas com tecnologias de apoio a pessoas com deficiência, por exemplo, nós temos de conseguir compreender que a própria aparência irá fazer bastante diferença. As pessoas vão usar, poderá ser um wearable, e as pessoas vão usar este tipo de artefacto impresso, e é importante percebermos qual é a estética, qual é a aparência pretendida. Também, em termos de seleção de materiais, poderá ser e será importante nós percebermos que tipo de material queremos usar. É óbvio que alguns materiais têm uma determinada textura ou permitem uma determinada textura que outros não o fazem. Portanto, será importante sempre analisar caso a caso e perceber que tipo de material será mais conveniente para a peça que nós queremos imprimir. E no final, temos de perceber qual é a geometria. Temos de perceber se são peças muito complexas, se são peças que precisam de apoio ou se são peças que não precisam de ter um apoio específico e podem ser impressas, portanto, em partes diferentes. Precisamos de compreender qual é a sua forma em específico. Há sempre peças que às vezes são tão complexas que nós precisamos de ter um suporte, digamos assim, para conseguir segurar a peça, e essas características têm de ser sempre analisadas quando fazemos a escolha entre o tipo de impressão 3D que nós queremos. Portanto, em termos de materiais, estes são alguns dos mais conhecidos na técnica de impressão usada, da FDM, os termoplásticos e os plásticos termofixos. A grande diferença tem a ver com a capacidade de nós conseguirmos reutilizar os plásticos várias vezes ou não. Portanto, os termoplásticos é o plástico mais usado. A principal característica que diferencia é a capacidade então de passar por vários ciclos de fusão e de solidificação. Estes podem ser aquecidos e moldados na forma que quisermos, portanto nós podemos usá-lo para desenvolver vários tipos de geometrias.
Só que o processo é reversível, ou seja, não existe uma ligação química. Portanto, podemos reutilizar, reciclar estes termoplásticos, portanto, estes consumíveis várias vezes. Uma analogia comum é que nós vamos falar é a manteiga. Nós podemos aquecer, derreter, ressolidificar e derreter novamente. Portanto, este tipo de plásticos que são os filamentos mais comuns neste tipo de impressão de FDM, e que nos permite ter uma reciclagem dos próprios consumíveis. É óbvio que a cada ciclo as propriedades mudam ligeiramente, mas na sua base nós conseguimos ter consumíveis a serem usados em vários ciclos de fusão sem qualquer problema. No caso dos plásticos termofixos, estes permanecem em estado sólido depois de arrefecerem, ou seja, já não os conseguimos reciclar, já não conseguimos fazer uma reutilização dos materiais. Estes polímeros, portanto, passam por processo de cura, que é induzido por calor, luz ou radiação, e decompõem-se quando são aquecidos em vez de derreterem. Está? Ou seja, não conseguimos Queres mais? voltar a ter Queres o mais, processo de filho? fusão e o processo de arrefecimento e aquecimento várias vezes, como nos materiais termoplásticos. Portanto, aqui não é possível recriar ou reciclar estes termofixos ou devolver o material aos seus ingredientes básicos. Também para dar um exemplo, é um pouco como quando estamos a fazer um bolo. Nós fazemos a massa do bolo, colocamos no forno, ele é assado e torna-se um bolo, nós não podemos derreter novamente e voltar ao processo de ficar em massa. Portanto, este processo é feito uma única vez e não conseguimos reutilizar os materiais. Para termos aqui uma noção de alguns materiais ou de algum tipo de impressão que nós conseguimos fazer com estes materiais. Portanto, os termoplásticos são aquelas peças em plástico que nós até conhecemos, que são mais comuns, que podem ser derretidas várias vezes, passar pelo processo de fusão, arrefecimento, solidificação, etc. No caso dos termofixos, já não. Uma vez que é feito o processo de arrefecimento, já não dá para voltar atrás. São muito usados em casos de componentes elétricos e acessórios elétricos que nós precisamos dos materiais com outro tipo de estrutura, mais sólidos, e que de certa forma tenham e mantenham as suas próprias características e propriedades. Portanto, em termos de impressão, de tipos de impressão, nós temos vários tipos de impressão, várias máquinas. Não vou estar aqui a entrar em pormenor nelas todas, mas existem cerca de 10, 15 processos de impressão diferentes. Aqui a ideia era falarmos um pouco sobre os três principais, ou aqueles que provavelmente já devem ter ouvido falar ou que são mais comuns. Mesmo em termos de equipamento, são equipamentos que já estão massificados e para estes tipos de impressão nós conseguimos equipamentos já mais acessíveis e com custos mais baixos para comprar. O FDM, este primeiro que vocês veem, é efetivamente o tipo de produção, o tipo de impressão 3D mais comumente usado. Portanto, é o que vocês devem ter na escola. As impressoras deste tipo de FDM, de modelagem de posição fundida, derretem e acabam por extrudir os filamentos termoplásticos através de um bico na impressora, que deposita a camada por camada na área de construção até termos o objeto final totalmente construído. Em baixo podemos ver uma fotografia dos filamentos, já devem também ter visto este tipo de filamentos. Existem vários materiais, portanto não são só existem poliuretano, existe de nylon, portanto existem vários materiais diferentes que conseguem e que conseguimos usar através dos filamentos. E estes filamentos entram na impressora 3D, são consumidos e depois são aquecidos, derretidos e depositados na área de impressão para a construção do próprio objeto. Portanto, os filamentos por norma vêm em bobina para facilitar precisamente este processo de puxar o filamento, aquecer, derreter e imprimir. Mas existem também alguns filamentos que vêm em sets, não de bobina, mas conjuntos apenas de determinadas lâminas, tipo pauzinhos, mais compactos de filamento, para objetos pequenos ou para impressoras mais reduzidas que não consigam ter o acompanhamento da bobina completo para a impressão contínua de várias horas seguidas.
Temos também depois, o SLA. Estas impressoras são de estereolitografia, usam um laser para curar resinas líquidas termofixas em plástico endurecido, num processo chamado de fotopolimerização. Este tipo de resina, já estamos a falar no tal material termofixo, ou seja, nós não conseguimos voltar atrás no processo. Depois de imprimir, depois de solidificar e do tal processo de cura, não conseguimos voltar a derreter. Existem vários tipos de resinas, existem resinas coloridas, transparentes, de vários materiais também. E este tipo de impressão acaba por ser muito utilizado para peças que requerem mais alguma flexibilidade. Portanto, quando nós estamos a falar em peças que precisam de ser flexíveis ou precisam de uma rigidez enorme, nós conseguimos fazer isso com a impressão por SLA. São duas situações bastante dispares. Termos uma peça que tanto pode ser muito flexível como muito rígida e robusta, mas este tipo de impressão permite-nos ter essa flexibilidade. Isso já não nos é permitido na impressão por FDM, por norma, como vocês já devem ter visto, as peças são sólidas, têm aquela. Não conseguem ser maleáveis, quanto muito partem, se nós fizermos alguma força, já não acontece isso no sistema de SLA. Depois, por último, o processo de SLS é semelhante no conceito de impressão, digamos assim, mas em vez de utilizar resinas líquidas, usa pó. Ou seja, as impressoras de sinterização seletiva a laser são impressoras a laser e usam laser de alta potência para fundir as partículas de pó termoplástico. Este pó basicamente é aquecido, é fundido, as moléculas são unidas, são fundidas para conseguirem fazer a ponte entre o pó. E é dessa forma que é feita a impressão. Portanto, as várias camadas de pó vão sendo feitas através da fusão do próprio pó. Neste caso, as peças no final têm sempre de levar um processo de pós-produção de limpeza. Também vamos ver mais a seguir no vídeo. E o que é este processo de limpeza? Por norma, a própria peça está imersa numa camada muito grande de pó, porque existe sempre, portanto, um container, um contentor pequeno, onde é depositado todo o pó e conforme vai sendo feito o processo de impressão, esse pó vai saindo, mas à volta do objeto está sempre o contentor de pó, portanto, depositado. A peça vai acabar por ficar no interior do pó e todo esse pó depois vai ter de ser removido. Portanto, passa sempre por um processo de limpeza e de aspiração do pó restante. Acaba por ser bastante interessante este tipo de impressão, porquê? Porque nós conseguimos imprimir objetos que podem ter peças mais complexas ou objetos no seu interior que não precisam de ficar unidos, ou seja, nós não precisamos de uma peça de suporte. Nós podemos ter um objeto por fora de uma bola e por dentro outra bola e esta bola ficar solta. Isso nós não conseguimos fazer nos outros processos de impressão porque temos de ter sempre pelo menos uma haste, um suporte para a impressora conseguir fazer a união e depois a aplicação das camadas por cima de camadas. No caso do pó, como todo ele está sempre no tal contentor, nós podemos conseguir fazer impressão de objetos sem estarem com ligações e sem estarem com suporte. Se calhar o mais simples é eu mostrar aqui alguns vídeos sobre os vários processos de impressão para vocês também terem alguma ideia. Portanto, eu vou passar aqui, deixem-me ver se eu consigo partilhar aqui a tela do nosso vídeo. Ver o vídeo. Portanto, este é o processo de FDM, é o processo de impressão normal. A impressora tem diferentes características, portanto, nós temos cabeças de impressão, temos o extrusor, temos o nosso palco que pode não ser aquecido, mas o mais fácil é mesmo exemplificar aqui com os vídeos, portanto, aqui vai. These print beds in their most generic forms will either be heated or non-heated, though myself I definitely prefer the heated bed forms. Printing on a non-heated bed can be very difficult, in particular when printing with filaments which require very high temperatures. Now all we have to do is control this nozzle to be moved along its 3 axes by using stepper motors.
It is important to use stepper motors because of the way stepper motors operate. I'll create a video on stepper motors specifically in the future. Subscribe to stay in touch. So since we have stepper motors controlling all 3 axes, and since stepper motors work by using very precise steps, all we need to do is to home these stepper motors first, or the axes. So there is an origin which they are operating from. 3D printing terms, this origin is called its home position, which is set by hitting 3 mechanical sensors, one for each axis. Once the nozzle and the bed has hit its home position, the printing process can start one layer at a time, building up much like a 2D printer, but one layer on top of each other until we have a physical 3D object. So if we can see, for example, the nozzle will move first along its x-axis, and then its y-axis, and then the bed will move along its z-axis. And then by combining the 2 axes of the x and y together, we can see the stepper motors or the nozzle can make some very smooth and fluid movements, such as the circle we can see here. This whole process in its most simplest form is being powered by a power source and a computer chip. There may be 1 or 2 relays involved in this, though this computer chip will control all the stepper motors, the sliced file, and all the additional information required to create our 3D print. Now let's have a look at how a 3D printer will actually print our object. The 3D printer does not understand 3D files. So first we have to slice up our object into slices that the 3D printer understands. These slice layers would be the layer height, as the 3D printer prints every layer 1 layer at a time on top of each other. This is my interpretation of half a sphere with 10mm radius being sliced in 0.2mm layers. Now let's have a look at how the actual 3D printer creates our object physically. It will first create the first slice using the input settings that we have input. As we can see, there are 2 outside shells. That's because we have set it to have 2 outside shells. And then it will continue by infilling the first layer completely. Once the printer has completed the first layer, it will simply drop the z-axis by the layer height required, and then continue on the next layer. It will first start by doing its 2 shells again as we have input, and then it will continue by infilling over the next layer at a 90-degree angle from its previous layer. The 3D printer will simply continue this process 1 layer at a time, extruding through the nozzle using a stepper motor inside the nozzle, controlling its X, Y, and Z axes, and creating every slice layer 1 layer at a time until we have created our 3D object. Now we'll have a quick look at our half sphere at 10mm being printed in front of us. We will compare this with our 3D simulation to see whether this is an accurate estimate of how a 3D printer works. And I think by looking at the image on the right here that we can see a very similar result to what we have simulated in the 3D environment. I will be simulating much of this course. That's because most of this information, almost all of it, should be transferable to other 3D printers. And in that way it could be applicable to almost everyone. Portanto, neste caso em específico de FDM, é o tipo de impressão que vocês costumam ver. Existe a bandeja que vai descendo à medida que o objeto vai crescendo em tamanho e é controlado através das cabeças de impressão com o X e o Y, e o Z acaba por ser a própria base que sobe e desce mediante a utilização necessária. A base está em cima, vai descendo à medida que o objeto vai subindo, em termos de extrusão. No caso da SLA já não existe este processo desta forma, ou seja, a base, em vez de estar em cima e ir descendo, a base está em baixo e vai subindo, ou seja, a base está em contacto com a resina e consoante a base vai subindo nós vamos conseguir solidificar e vamos solidificando a resina. Deixem-me só também partilhar aqui o vídeo. The Form 1 Plus is a stereolithography 3D printer. Today, we're going to take a look at how it works and put it to the test against parts from an extrusion-based machine. Let's start by taking a closer look at the printer. When we open up the light-blocking cover, we can see a build platform inside. This metal plate is where the parts are made. Underneath the build platform is a resin tank.
This clear window gives the ultraviolet laser a path to cure the resin. To start a print, we'll upload a file and fill up the resin tank to the indicator line. You can see the laser passing back and forth inside, hardening the liquid plastic. We'll take our printout and wash it in rubbing alcohol to get the excess resin off. The flower comes with supports on it, and we'll snip them off to finish the piece. Stereolithography is known for producing extreme detail with layers down to 4 times finer than a human hair. The Form 1 Plus lets us take advantage of a library of materials, so we made some other parts to show what these resins can do. A castable resin gives jewelers and engineers an inexpensive way to produce metal parts. This flexible resin is great for simulating different textures, and as we can see, this tough resin can really take a hit. Now let's compare how the Form 1 Plus parts stand up against a filament printer. The stereolithography part comes out nice and smooth, but we can see and feel the ridges on the cup printed with filament. When we break this sample piece, you can see that filament parts quickly snap along the layer lines. The SLA process creates a chemical bond, so our prints take much more force. Today, we took a look at how stereolithography printers work, the types of resins they can print with, and what makes the parts stand out against other desktop machines. Portanto, neste caso em específico, o tipo de impressão tem a ver com SLA. Aquele equipamento que vocês estiveram a ver da Formlabs é mesmo uma impressora específica para a impressão em resina da Formlabs, a Form2, naquele caso. E este tipo de impressora precisa sempre então da base, que é o próprio volume onde vai levar a resina, que depois onde vai inserir o laser, e de baixo para cima é onde ele vai fazendo a própria, não extrusão, porque ele não vai fazendo impressão, mas sim a solidificação da própria resina. Portanto, em vez de ser de cima para baixo, como nós costumamos ver na impressão por FDM, neste caso é o inverso. Portanto, o fusor está em baixo, o laser vem de baixo e vai fazendo a própria extrusão do material, portanto, pela ordem inversa. Tenho também aqui só mais um exemplo para vos mostrar as diferenças entre um objeto, por exemplo, feito com FDM e com SLA. Portanto, neste caso, do lado esquerdo vocês têm um objeto que foi impresso com SLA, com resina, a cor foi específica, foi uma resina vermelha. No caso do lado direito vocês têm o objeto que foi impresso por FDM, ou seja, nas impressoras que têm na maior parte dos locais, nas escolas, mesmo nas próprias lojas de informática, que às vezes têm de uma forma mais massificada. Como podem ver, de um lado, a complexidade e o detalhe que vocês têm, que conseguem através da resina, porque realmente vocês conseguem ir quase ao detalhe de um fio de cabelo. Do lado direito da FDM não conseguem fazer isso porque o polímero do filamento nunca consegue ir abaixo de um determinado valor. Portanto, ir abaixo de 1 milímetro já são precisas máquinas bastante dispendiosas, os próprios polímeros também já são mais caros. E então aqui para vocês conseguirem ver a diferença de uma peça e de outra. Look at these two models side by side. The white one is the one that I made in my Ender 5 Pro. And there are a few things I could tweak about that to make it a little bit more detailed, but that's pretty good detail for my printer. Now this is the version that it was printed on this resin printer, the SLA printer. And look at the detail on these things. You can actually see the details inside the stained glass windows. This is phenomenal. Now you might think that the more resolution prints with the resin printer take longer, but that's actually incorrect. They actually take 5 times shorter. It's because no matter how big the width of one layer is, it all takes the exact same amount of time because it's just shining a light and blocking off certain pixels to let them print one layer. Now, this also has way less moving parts because on the typical FDM printer, we have the X, Y, and Z axes that are just moving around all the time. This only has the Z axis because when the UV flashlight just shines up and hardens one layer of the resin, then it gets bonded to this plate right here.
that plate moves up a very, very small amount, which is as small as 0.05 of 1 millimeter, and then they flash the next layer, and then the next, and the next, and the next. So what actually gets printed is upside down and gets pulled out of the resin bath. Isn't that cool? This is such a cool machine. Now, this also has applications that are much different than the FDM machines, the ones that we covered last time. So why isn't everybody using these resin printers? Well, it is more expensive. So for example, this 1 kilogram spool of PLA cost me about 20 bucks, whereas 1 kg of resin could cost up to $50. This is faster, stronger, and more detailed, but it does cost more money. But it is also a lot harder to use. Let me show you why. When I'm done printing a project with my Ender 5 Pro, which is the extrusion model 3D printer, it's done. I can take off the supports and then I put it on a shelf because it's as done as it ever is going to get, unless you want to paint it or fill it or sand it, things like that. Not so with a resin 3D printer. With a resin 3D printer, you actually need to take it off the plate using gloves because you don't want to get this resin on your hands, and then you need to wash it in an alcohol bath. And different types of resin have different kinds of wash. Typically, alcohol is the bath of choice to clean off all the excess resin that didn't get hardened by the UV light. After it's all cleaned up, you still can't put it on your shelf because you need to harden it again. You need to cure it completely with UV light. Now, you can use a UV flashlight, or you can just put it out in the sun. Either way, you end up with an end project that is super cool. And like Joseph said, it is much more useful for creating workable prototypes, things that need a lot of detail. So if I actually wanted a 3D Ok. Portanto, neste caso em específico, tal como ele explicou, o grande objetivo é que nós conseguimos fazer peças muito mais detalhadas, muito mais pormenorizadas, mas claro que precisa de passar um processo de pós-impressão mais complexo. É preciso limpar o resto da resina que não foi solidificada durante o processo de impressão, e depois é preciso curar o próprio material, ou seja, endurecer mais para ficar no seu estado sólido do final, e acaba por ser um processo sempre mais moroso. Conseguimos sim ter muito mais detalhe no tipo de impressão. Também não é um equipamento que seja tão massificado pelo seu preço, porque tanto em termos de consumíveis como o próprio equipamento são sempre muito mais caros do que as máquinas de impressão por FDM que costumamos ver massificadas. Portanto, temos também depois o processo de SLS, e aqui já estamos a falar no próprio pó. Portanto, o pó que é utilizado na máquina é o que vai ser unido através do laser, que vai unir as várias partículas do pó para gerar o objeto. E aqui também temos um tipo de máquina de impressão de equipamento bastante diferente dos outros dois. Vou partilhar novamente aqui o ecrã para vos mostrar. Está aqui. Portanto, só para contextualizar um pouco no início. Portanto, aqui está a camada de pó. Este pó, estamos a falar num reservatório bastante alto, totalmente coberto com o pó, que pode ser por norma é de nylon, mas pode ser de metal, por exemplo, ou outro tipo de material que seja necessário para a nossa impressão. Todo o reservatório está cheio de pó. O laser vem de cima e é espelhado através portanto, bate num espelho que é portanto, direcionado para este reservatório de pó, e consoante passa, o laser vai conseguindo queimar as partículas de pó e uni-las de forma a que elas fiquem solidificadas, unidas umas nas outras. Depois existe, e é o que vocês vão ver aqui na fotografia, é muito rápido este processo, porque estamos a falar, obviamente, de laser, e depois existe um processo de passagem de várias camadas que eu já volto a explicar, mas vão só ver aqui o início do laser a gravar no pó.
Portanto, a parte mais escura que vocês estão a ver já é o próprio pó a unir, já é uma camada sólida de pó que foi unido, e o que não mudou de cor é o restante pó onde não incidiu o laser, portanto fica no seu estado normal. A seguir, o que acontece é a própria máquina, que existem 2 reservatórios, como no vídeo vou mostrar já a seguir, um reservatório cheio de pó que não vai ser, ou onde não vai incidir o LED, e o reservatório onde vai incidir o LED. O que se passa é que este lado vai descendo, consoante o LED vai incidindo no pó, para dar espaço a que venha uma nova camada de pó por cima, que vem deste lado. Ou seja, quando o equipamento nos traz um braço daqui a passar o pó para este lado esquerdo, ele cobre toda esta superfície que já foi queimada com o laser com um novo pó, que vai ser novamente queimado com este desenho. Portanto, é assim que nós conseguimos imprimir. Novamente, em vez de ser portanto, a estrutura que vai subindo, digamos assim, a própria impressão vai descendo no reservatório. Quando nós retiramos o objeto do recipiente que está cheio de pó, vocês vão ver, ele já vem totalmente pronto. Portanto, não precisa de passar por um processo de cura, ele precisa de ser aspirado, porque vem com muitos resíduos. Lá está. Imaginem vocês colocarem o objeto no meio de um balde de areia. Vocês depois tiram o objeto, mas ele está sempre cheio de areia, portanto têm de limpar, aspirar, o que seja, porque tem as partículas. Aqui é exatamente a mesma forma, mas o objeto fica totalmente formado e solidificado, é imediato. Deixem-me aqui novamente compartilhar. Ora, onde é que está o vídeo? Está aqui. Okay. Aqui vocês já vão ver a peça final, só há uma ligeira alteração, em vez de ser o SLA, nós já estamos aqui a falar da impressão, que é exatamente o mesmo processo, mas em vez de ser um polímero de nylon, ou um pó de nylon, é metal. Portanto, já vamos formular uma peça em metal. O processo é exatamente igual, as máquinas são exatamente iguais, com ligeiras variações, obviamente, porque aqui é alimentado com metal. Direct metal laser sintering, also known as DMLS, is an additive manufacturing technology that creates metal parts directly from 3D CAD data without the need for tooling. DMLS utilizes a variety of metal and alloy materials, such as stainless steel, cobalt chrome, and Inconel, to create strong, durable parts and prototypes. DMLS is an excellent choice for functional metal prototypes, high-temperature applications, and end-use parts. The DMLS process begins in the same fashion as other layer additive manufacturing technologies. A program takes 3D CAD data and mathematically slices it into 2D cross-sections. Each of these sections will act as a blueprint, telling the DMLS machine exactly where to sinter the metal material. The data is then transferred to the DMLS equipment. A recoater assembly pushes powdered metal material from the powder supply to create a uniform layer over the base plate. A laser then draws a 2D cross-section on the surface of the build material, heating and fusing the material. Once a single layer is complete, the base plate is lowered just enough to make room for the next layer. More material is raised from the cartridge and recoated evenly upon the previously sintered layer. The DMLS machine continues to sinter layer upon layer, building from the bottom up. As the part is built, support structures are added to give supplemental strength to fine features and overhanging surfaces. The completed part is then removed from the base plate and treated with an age-hardening heat process to further harden the part. Any support structures are also removed at this time. With numerous surface treatment and hand polishing options available through service providers, DMLS parts can be used in highly cosmetic applications. Typical uses for DMLS include tools and manufacturing aids, small integrated structures, dental components, surgical implants, and aerospace parts. Ok, portanto, conforme estão a ver, o próprio equipamento no reservatório fica com a peça impressa, cheia, obviamente, do resto do pó onde não passou o laser, portanto é preciso limpar e aspirar se for necessário, mas a peça já vem totalmente formulada. Naquele caso era metal, mas pode ser, por exemplo, pó de nylon, etc. E os materiais podem ser imediatamente utilizados. O processo de pós-impressão aqui é mais de limpeza,
do que propriamente de retirar os suportes, limar e tentar aprimorar a peça. Aqui podem ver algumas diferenças entre o mesmo objeto impresso com uma máquina das que vocês têm na escola, provavelmente, massificada de FDM, e uma máquina de SLA de resina. Portanto, como veem aqui, o processo acaba por ser bastante diferente em termos de cura, em termos de pós-impressão, mas o detalhe é realmente bastante diferente, é imenso. Aqui, exatamente a mesma coisa. Portanto, os próprios rebordos são necessários na pós-impressão, limar muito bem, retirar todos os excessos, os próprios filamentos ficam muito mais visíveis onde foi unido o filamento e solidificado, e na resina isso não acontece. E aqui um comparativo entre os 3 tipos de impressão: FDM, das máquinas normais, com resina e com pó. Portanto, efetivamente, o que fica com mais detalhe é o de resina, se bem que com a impressão com pó acaba por ser um processo muito mais rápido, tanto na impressão como na pós-impressão. FDM ainda continua a ser o modo mais acessível de impressão, com os filamentos, etc., mas não é o melhor se nós quisermos usar para peças muito detalhadas e com bastantes pormenores. Portanto, tem também um processo de pós-impressão um bocadinho mais complexo, porque temos de limar e tentar fazer com que não existam arestas fora do sítio, e o próprio polímero que às vezes pode sair um bocadinho do sítio, ou ter uma haste que não deveria estar no sítio, ou o próprio suporte, etc. Portanto, precisa aqui de algum trabalho. Na resina, a mesma coisa, e no sistema de SLS isso não acontece. Portanto, iria concluir só aqui com o modelo de impressão para vocês verem o ponto de passagem entre o objeto que podem fazer no Blender e a impressão desse mesmo objeto. Este é um objeto que foi criado, uma barra de comprimidos que foi criada no Blender. Como vocês veem aqui, eu usei esta imagem precisamente para vocês verem o final da impressão por FDM. Conseguem ver estas imperfeições da caixa. Portanto, tudo isto para ser usado depois, mais tarde, como um objeto na vida real, teria de passar pelo processo de pós-impressão, os rebordos, limar, portanto, tornar o objeto muito mais liso, arredondado, etc. Portanto, aqui irão ver todo o processo, desde da exportação do fecheiro do Blender até à importação para o fecheiro da impressora, neste caso é uma Creality 3, e o processo de impressão, mas muito mais acelerado. Portanto, não vamos ver aqui o processo todo de impressão, porque é muito lento. Este objeto que estamos a observar a ser modelado já foi estudado anteriormente. O objetivo é então a criação de uma caixa de comprimidos genérica. Como já foi estudado anteriormente, então será feito de forma rápida. Como podemos observar então neste momento, o objeto está a ser criado. Esta parte será então a zona de relevo da caixa de comprimidos. Depois irá ser necessário criar a base e também fazer a multiplicação a réplica de vários objetos iguais a este. É necessário então fazer o ajuste de dimensões, tal como a criação de relevo do comprimido. É o que se está a passar neste momento. Não se assustem com a rapidez do vídeo. Após ser tudo então selecionado, será então criado a noção da profundidade do comprimido. Isto irá ser a zona onde será inserido o comprimido dentro. Agora passamos à parte de multiplicação e réplica deste mesmo. Será necessário 10 iguais, portanto 5 por 2. Este será os dois. Depois será necessário multiplicar no outro eixo 5 vezes também.
Foram feitas algumas tentativas de erros, mas se interessa a última. Que é basicamente esta, exato. Secretamente do espaçamento entre a caixa. Após termos então criado o modelo, podemos remover a parte de as linhas extras que eram apenas necessárias para a melhor localização da caixa. Agora, como podemos ver, não ficou lá muito bem em termos de comprimento, portanto foi necessário ajustar, puxar para cima. Agora iremos tornar a parte da base um bocado mais real. Iremos então segmentá-la de forma a dar aquele brilho que normalmente as caixas têm. E este é o resultado. Após a finalização do modelo, então gravado num tipo de ficheiro diferente, o tipo de ficheiro foi STL. Após gravarmos, passamos então à abertura. Portanto, vou só pausar aqui um bocadinho para explicar aqui este processo todo. Vocês vão ter acesso ao vídeo. Ele foi aumentado em velocidade 5 vezes, portanto, também não é a velocidade normal de criação do objeto, mas era só para vocês verem todo o processo, desde o início de criação até à exportação no ficheiro correto. Portanto, para exportar, cada modelo pode usar um ficheiro diferente com drivers específicos, portanto, as extensões podem ser diferentes, mas na maior parte dos casos, eu vou voltar só aqui um bocadinho atrás para vocês verem. Opa. E este é o resultado. Após a finalização do modelo, Portanto, a maior parte das impressoras consegue suportar e reconhecer os ficheiros STL para exportação do ficheiro 3D, mas com as características necessárias para o software de impressão de 3D da impressora conseguir ler e fazer a impressão. Portanto, neste caso, vocês no Blender, qualquer objeto que criem que possam exportar para esta extensão, depois a maior parte dos equipamentos vai reconhecer esta extensão. Portanto, agora vamos sim passar para o outro software e cada equipamento pode trazer o seu próprio software. Existem outros no mercado para impressão, mas por norma cada equipamento traz o software específico para a impressão da impressora. então gravado num tipo de ficheiro diferente, o tipo de ficheiro foi STL. Após gravarmos, passamos então à abertura do programa Creality Render, que é basicamente o programa de ligação da máquina 3D com a modelação. Abrimos então o ficheiro que foi gravado anteriormente e, como podemos observar, fazemos um certo ajuste em termos de dimensões do objeto e, quanto às definidas as medidas pretendidas, passamos então à fase seguinte, que é o afatimento do objeto, e podemos observar qual é o tempo necessário. Caso seja necessário, podemos sempre redimensioná-lo de forma a ajustar o tempo. Depois é só clicar então para imprimir e esperar que a máquina aqueça. Após a máquina estar na temperatura correta, ela basicamente passa então à impressão automaticamente. As temperaturas normalmente são a 60 graus de base e 200 da máquina. Podemos observar que está a aumentar gradualmente. Neste momento então a máquina já aqueceu e, como podemos observar, a máquina já está a desenhar o modelo que modelamos anteriormente. De forma a ser mais rápido e não estamos a assistir aos 57 minutos que foi designado anteriormente pelo programa, iremos ver a impressão em modo rápido e com alguns cortes de vídeos também. Como podemos reparar, está a fazer a criação de base, já passou a fase seguinte de que já existe um relevo dos comprimidos. Já se nota algum. Como podemos reparar, basicamente a impressão chegou ao fim, exatamente, e a impressão feita é igual ao modelo feito anteriormente.
E agora, como podem ver aqui, é óbvio que precisaria ainda bastante trabalho. Nós temos muitos filamentos visíveis, nós temos o resto dos filamentos que ficaram aqui, que arrefeceram, mas ficam sempre soltos, alguns fiarpos, não é? Que são próprios da impressão. Portanto, isto iria ter de passar por um processo de pós-impressão, limar, também da qualidade do próprio polímero, sim, claro que sim. E da quantidade de vezes que nós já aquecemos e reaquecemos, portanto, a quantidade de vezes que reciclamos o próprio polímero. Mas, por norma, na impressão FDM vai sempre ficar com este tipo de detalhes que temos depois de passar à pós-impressão para resolver. Portanto, no processo de pós-produção, o que nós conseguimos ver, que era o caso da caixa de comprimidos, todo o detalhe que nós precisamos de ter, o excesso de polímero, no caso dos filamentos que foi utilizado, que não é necessário, temos efetivamente de cortar, ou de suavizar, ou de limar, etc., para conseguirmos chegar ao produto final. E isto é sempre importante no processo de pós-impressão 3D, que por norma as pessoas não fazem, sai a peça e pensa, ok, está aqui feita a peça, mas é sempre preciso algum trabalho e depois algum tempo de dedicar à finalização e ao processo de pós-impressão 3D. Ok, portanto, era isto que eu tinha para vos mostrar. Portanto, isto foi mesmo um resumo compactado do processo de impressão 3D. Claro que havia muitas coisas ainda para falar, mas já conseguem ter mais ou menos uma noção dos tipos de impressão mais populares, o processo, etc.